Salve, salve, meu povo! Estamos chegando aqui pela Fonte TV para mais um programa Conteúdo, agradecendo o carinho da sua audiência. Muito bom ter a sua companhia conosco aqui no programa Conteúdo de hoje. Programa que promete. Estamos aqui dentro do estúdio, na Rede Fonte, agradecendo toda a diretoria por ceder esse espaço que ficou lindo para a gente preparar aí a nossa produção do programa Conteúdo. Tiagão, tudo beleza? Salve, salve, galera do programa Conteúdo da Fonte TV. Uma honra estar aqui com Clécio Ramos e levando para vocês conteúdo de qualidade. E olha, hoje é alerta vermelho, muita atenção, alerta máximo. Vamos falar de língua portuguesa, a importância da comunicação. Clécio, como é que era você na escola? Você gostava do português? Rapaz, o português eu gostava, mas a matemática me derrubava, viu? Eu não gostava, cara. Português, fazer redação, pra mim, eu tinha uma certa dificuldade com isso. Olha, pra quem tá assistindo aí o programa, que não gosta, que tem uma certa resistência, ou que tem dificuldade, quer aprender alguma coisa nova, esse é o momento. É só acompanhar a nossa entrevista aqui, tá muito bacana. Cara, você tá falando aí da nossa época de infância, que eu assistia muita TV. Você lembra de uma professora de língua portuguesa que estava em todas as propagandas de TVs no estado de Goiás? Parecia Instituto não sei das quantas. Sempre a gente via isso, em todos os canais de televisão. Ela era muito conhecida, gastou muito dinheiro em mídia, né, rapaz, pra divulgar. Com certeza, acho que todos nós vimos isso. Muito conhecida e muito bonita. Lúcia Vasconcelos, esse nome eu nunca vou esquecer. É verdade. E além desse nome, tem um colega meu advogado, que eu também sou advogado, que o cara se destaca também como professor de língua portuguesa. Carlos André, já ouviu falar desse nome? Demais, o Instituto Carlos André é uma mega de uma estrutura, empresa em Goiânia que todo mundo conhece. Então a gente trouxe esses dois grandes nomes da língua portuguesa, juntamos para levar para vocês um excelente conteúdo. Então vocês não podem perder, a partir de agora, essa mega entrevista com Lúcia Vasconcelos e Carlos André no programa Conteúdo para você. Qual que foi o maior medo do momento em que vocês deixaram de ser prestadores de serviço ou empregados para terem o próprio negócio? No meu caso, foi a folha de pagamento. Essa daí, ela vai para além da escola de português, é toda empresa. No caso, foi assim, abre uma empresa e arruma conta para pagar. Mas nós resistimos brava e corajosamente a isso, né? E um sócio complicado chamado governo também, né? Que meu Deus. Esse governo morde de todos os lados. O Thiago falando essa questão da dificuldade junto ao governo. Hoje aumentou, diminuiu a quantidade de alunos, as pessoas têm procurado aprender mais. Como que tem sido no dia a dia de hoje? Olha, quando nós começamos o Instituto, foi a época da nova ortografia. Então eu tive a honra de participar da Comissão de Educação do Senado, à época eu fui convidado num grupo estratégico para falar sobre o acordo ortográfico. Então houve um boom. Então no Instituto nós chegamos a ter 1.200 alunos por semestre, consequentemente mais de 2.000 alunos por ano. E o que se percebe? O que nós tivemos que fazer para manter uma boa quantidade de alunos? É reinventar o tempo inteiro. Essa é a lógica. O aluno há 10 anos não é exatamente o mesmo aluno. Então hoje o que nós temos que fazer? Nós temos que ter cursos específicos para cada tipo de aluno. Então no Instituto nós temos um curso de atualização em língua portuguesa, temos um curso que é de língua portuguesa preparatório para concurso público, um curso de língua portuguesa que é para vestibular, um curso de produção textual para a FUVEST. Eu acho que essa é a dificuldade que nós encontramos. Naquela época não havia essa necessidade. Hoje a nossa percepção é de que há essa necessidade hoje nós temos um nível de personalização maior do trabalho. Primeiro eu vou dizer há quanto tempo o Instituto Lúcia Vasconcelos existe. Há 34 anos. Então, você vai me perguntar qual é a minha idade. Eu tenho 51 anos. Eu pensei que você começou com 5 anos de idade. Não, eu comecei com 17, não parece, eu tenho né, 51. Não parece. 17 Aquelas primeiras para 18. propagandas parece que é a mesma imagem, a gente olha para ela, né? Eu sou uma explosão de colágeno. Coisa boa. A minha sala de aula é diferente da sala de aula do Carlos. Minha sala é bastante plural, eu não setorizo, a gente mistura todos ao mesmo tempo. É verdade que existem alunos e alunos, né? Que bom que você setoriza, né? E que bom que eu não setorizo, porque né, existem diversas formas de se prestar um serviço. Então, a minha sala é heterogênea. Eu elaborei um tipo de curso um pouco longo, são pacotes, mas é todo mundo reunido ao mesmo tempo e eu procuro usar, então, uma linguagem muito universal para eu poder atingir a todos. Em relação à língua,
para concurso, vestibular, Enem, é mais do que um tropeço na vida, a pessoa pensar que é só para isso. A gente não estuda para a prova, a gente estuda para melhorar. A gente estuda hoje para ser melhor do que foi ontem. Na casa de vocês, no dia a dia de vocês, como vocês entendem, conhecem muito bem a nossa língua portuguesa, corrige muita gente? No dia a dia, fala assim... Lu, você quer falar falou primeiro errado, disso aí? Você tem filhos? Eu tenho 2 filhas. Dos uma de filhos, 17. você também tem 2 filhos, né? Eu tenho 2 filhos, Casal. o Matheus e a Yasmin. Eu quero saber se os meninos sofrem. Ontem aconteceu, o verbo preferir, por exemplo. A Yasmin, a caçula, disse a mim, papai, eu prefiro mais isso do que aquilo. Eu disse, filha, é só para papai mostrar, você não é preferir mais isso do que aquilo, mas preferir isso a aquilo. Ah, sim, papai. Então os meus filhos, assim, eles têm uma norma padrão boa, nos momentos adequados, porque sempre foram corrigidos, mas com não leveza. acham ruim, não? Não, porque eu acho que há leveza. Entendi. Eu confesso a vocês que eu sempre procurei trabalhar com leveza. O professor que é censor, essa é a minha percepção, ele afasta. A língua não é feita para afastar as pessoas. A língua tem que ser feita para aproximar as pessoas. Então, correção com dureza, com firmeza, mas a correção humana, porque nós somos seres humanos, né? Essa é a minha percepção. Eu só corrigi a Sária Vitória sendo pouco invasiva. Procuro ser pouco invasiva, dou muito espaço ao professor de língua portuguesa que elas tiveram. Nunca corrigi minhas filhas na frente de ninguém, acho isso extremamente deselegante. Nunca corrijo ninguém. Nenhuma pessoa do meu convívio foi corrigida por mim toda a minha vida. Eu sou professora há 34 anos e nunca fiz isso. E gosto de nunca ter feito isso. Sou invicta. Já que a gente está tocando muito aqui na história, na carreira de vocês, eu quero saber uma questão pessoal e que envolve a história. Você começou a empreender, a se destacar numa época em que o machismo era muito forte. E você tem também a questão do racismo. Eu quero saber se vocês já passaram por situações de preconceito pelos tipos, digamos assim, né? Eu preciso responder com imediatismo. Fui fazer doutorado na UNB e tinha 27 anos, era mulher de Goiânia, né, do Goiás, mulher, 27 anos, eu tinha um cabelo curto, usava aparelho e eu fui, assim, muito perseguida por um professor. Só por você ser mulher? Eu fui perseguida por ser pobre, feia e morar longe. Ah, entendi. Sabe, eu era pobre, feia e morava longe. Então, mais uma série de coisas, de Goiânia, e querendo doutorado, enfim. Eu lembro que o professor, eu solicitei uma revisão de nota, e a revisão de nota ela é feita pelo conselho, e eu realmente solicitei a revisão de nota, que eu tinha ganhado 7,5 e eu quereria mais, enfim. Aí houve esse embate, o professor falou, pode deixar, a gente vai fazer a revisão, a gente vai elaborar a pergunta pelo conselho e ela não vai passar. Aí ele comentou, 27 anos, mulher e goiana, eu ouvi, sabe? Aí eu falei, professor, o senhor pode tirar a pergunta do livro das bruxas. O senhor pode tirar a pergunta do rodapé do livro das bruxas. Se for de língua portuguesa, eu vou responder e vou acertar. Nunca me senti, sob qualquer hipótese, discriminado. Embora eu sei que no Brasil isso há a olhos vistos. Velado você sente? Velado. Não, eu não, também não sinto. E por isso eu tento passar a todas as pessoas que, como eu, também são negras, que tenham a percepção e de que tenham a consciência de que nós todos somos absolutamente iguais, não há absolutamente nenhuma diferença e que só poderemos vencer, e eu volto a isso, por meio do conhecimento. Voltando para a sala de aula, eu quero saber de vocês, professores, o que é mais difícil? Salvar aquele aluno que tem aversão ao português ou aquele aluno que já é mais velho e está mais viciado? Que tem aversão, porque ele não deixa que a gente explore as habilidades que ele tem para chegar às competências. Então, essa aversão é uma muralha da China entre o aluno e o conhecimento de língua portuguesa. Eu encontro dificuldade naquele que tem aversão. Qual que é o seu testemunho? Pois é, eu penso de forma contrária. Veja só, eu adoro o aluno que tem aversão. Eu sou apaixonado pelo aluno que tem aversão porque eu adoro quebrar essa barreira. E às vezes eu provoco isso. Provoco esse aluno que tem aversão porque eu acredito que esse aluno que tem aversão é um aluno ativo.
E o português, assim, tem alguma técnica para facilitar? A gente falando sobre o aluno, aquele que tem aversão, aquele que tem dificuldade maior, existe alguma técnica para aprender a língua portuguesa de uma forma mais fácil? A técnica é a lógica. A técnica é a lógica. Quando se vai fazer e a lógica está ligada ao conceito, né? Eu tenho certeza que a professora Lúcia sempre foi assim também. Acho que todos os grandes professores de português trabalham conceitos. Essa é a base. Eu acredito que a forma de aprender a língua portuguesa é decorando, decorar, ou seja, usar o coração, né? Decore, core, coração. Decorar não é usar o cérebro, não é usar a cabeça. Decorar é usar o coração. Então, se você usa o coração, você aprende a língua portuguesa. Acredito assim. Hoje o contato virtual ele é o principal. Desanima quando você vai conhecer alguém e lá naquelas mensagens iniciais já vem aquele erro de português que realmente te incomoda ou não. Você supera essa barreira, digamos assim, de estar conhecendo alguém, conversando com alguém que você vê que não domina muito bem a língua. Eu não tenho problema com internetês e não uso. Mas não tem problema nenhum, não tenho resistência, inclusive não é uma barreira para mim. Eu só acho que o emissor tem que se adaptar às condições do receptor. Então, se você escreve para uma comunidade acadêmica, não pode usar o internetês. Mas eu penso assim. Falando em técnicas de ajudar, existe alguma técnica que ajuda os alunos a memorizar? Tem muitas... Os pessoal criam música em cima para ajudar a memória. Funciona? Bem, as técnicas mnemônicas, o que se chama de mnemonia, né, que você colocou, elas são importantíssimas, principalmente na pedagogia. Eu fiz um curso recentemente sobre educação, especialização em educação. E há uma diferença muito grande entre o ensino para infantes, a pedagogia, e o ensino para adultos, que é a chamada andragogia. Só que isso hoje é muito complexo, porque existem muitos adultos que pensam, ou que teriam que ser ensinados em termos de língua, como uma criança. Por exemplo, se eu vou fazer um curso de inglês, em regra, eu vou começar a pensar em inglês como se fosse uma criança. Então, as técnicas são ferramentas, é importante observar. Ferramentas. As ferramentas, se elas forem eficazes, como disse a professora Lúcia, muito bem, de cor, se elas forem decoradas com a percepção do coração, não com esse valor semântico de decorar que há por aí, pejorativo, mas esse valor, elas são fundamentais. Mas volto a dizer, Clécio, o importante na vida é entender. Quero saber se já aconteceu com vocês de alguém apertar vocês numa sala de aula, fazer uma pergunta que vocês não sabiam a resposta, como que vocês lidaram se isso aconteceu, e também quero saber, de forma bem objetiva, uma característica que, na opinião de vocês, é imprescindível para ser um professor para além do conhecimento. Eu me lembro muito bem, no início, o aluno me fez uma pergunta que, assim, eu realmente ia escorregar. O que eu fiz? Falei assim, olha, essa vai ser a pergunta para casa. Né? E você também perguntou sobre o aluno assistir a aula. Não, eu perguntei que, além disso, o que é imprescindível para alguém ser professor para além do conhecimento. Além do conhecimento? Isso. Ser apaixonado pelo que faz, né? Amar o que faz. Mais do que fazer o que ama, amar o que faz. Eu acredito que a gente tem habilidades para desenvolver as chamadas competências. O professor de português tem que entender toda a base, o sistema da língua. Quando eu vou dar aula, por exemplo, há sempre o dicionário WAIS, há sempre o dicionário da Academia Brasileira de Letras. Então, por exemplo, o vocabulário ortográfico, né? Quando alguém faz um questionamento de uma prova mais complexa, etc., que cobra, por exemplo, origem etimológica. E eu não sei. Sabe que, com muita sinceridade, aí eu vou responder a segunda pergunta, vamos observar o que diz o dicionário. Porque, na verdade, nós, seres humanos, temos que lidar com informações. Percebe como é diferente? O que interessa e a maior habilidade hoje é a capacidade de se lidar com informação. Então, o importante é saber raciocinar. Se, por exemplo, eu não sei um valor semântico de um prefixo e o dicionário está lá em sala de aula. Pessoal, o que é isso? Vamos observar o dicionário. Quando o dicionário me dá o que significa aquele prefixo, eu vou raciocinar com o aluno sobre aquela questão. E em relação à questão do professor... Ser imprescindível, aquilo que é imprescindível. Eu penso que é ser verdadeiro. Uma coisa que eu coloco a mim é ser verdadeiro. Tudo que eu digo do fundo do meu coração. Assim como a professora Lúcia colocou, eu sou um apaixonado por isso. A gente trouxe aqui a Mayara, que ela vai contar para vocês a vida profissional dela em 30 segundos e a dúvida dela em cima da vida profissional dela. Então, eu sou barbeira, trabalho só com barbearia, atendo só homens. E eu queria perguntar para os dois o que tem a ver a minha profissão com a barbeiragem do pessoal da rua.
Quando se fala na palavra barbeiro, se pensa na palavra lâmina, né? E se fala muito no barbeiro naquele que, em regra, tira a barba por meio da lâmina. Então a percepção de barbeiro, que é aquele que corta, que é aquele que faz coisas sofridas, equivocadas, acredito que o aspecto metafórico venha daí, dessa lógica da comparação do barbeiro, que é aquele que está ligado à lâmina e, consequentemente, daquele que corta e que faz aspectos equivocados. Eu acredito que essa metáfora popular, essa analogia venha daí. Como que vocês eram quando eram alunos, lá no ensino médio e na faculdade? E também quero saber como que vocês lidam com essa atração que a gente sabe que rola entre professor e aluno, que vai além da admiração pessoal. Eu era uma excelente aluna, sempre fui muito caxias, sempre fiz todas as tarefas, nunca matava a aula, chegava atrasado, não ia embora mais cedo. Eu sempre fui muito caxias. Eu fui uma excelente aluna de língua portuguesa, excelente aluna na faculdade, nas outras propostas que eu tive na vida. Então, sobre assédio, eu fui pouco, eu sempre tratei com muita parcimônia. Sempre fui um aluno também, sempre gostei de ser aluno. Eu sou aluno, né? Faço mestrado, estudei em escola pública no ensino fundamental, uma boa escola pública, diga-se de passagem, e no ensino médio estudei em escola particular, passei em bons vestibulares, sempre fui entre os melhores alunos também, muito respeitoso, que eu acho que além de tecnicamente bom, eu era muito respeitoso, sabe, com os professores. Sempre fui, sempre tive amigos professores. E isso é uma coisa de que me orgulho por demais. Em relação à questão de assédio também, eu falei aqui brincando, mas eu acho que essa percepção de profissionalismo, o Thiago se lembra muito bem disso, né? Não distanciamento, mas de profissionalismo, da ideia do mestre, que eu acho fundamental. Aquela barreirinha sutil. Aquela barreirinha sutil. Acho que nunca me fez também ter nenhum tipo de problema. Até porque eu sempre deixo muito claro em sala de aula que eu sou casado, que eu amo a minha esposa. Aproveitando esse gancho, e mais uma questão dentro disso que a gente está falando, é se vocês, quando alunos, tiveram atritos com os professores e vocês, como professores, eu acredito que sim, já tiveram atritos com os alunos, como resolver? Eu nunca tive atrito com nenhum aluno, não. Oremos. Vou pedir truco. E também nunca tive atrito com o professor, não. Sim, já tive, e a resolução foi pacífica, foi tirando a questão de algumas brigas, brincadeira. Mas em relação à discussão foi tudo tranquilo. Em relação ao aluno também, nunca tive nenhum tipo de problema. Se a gente desse para vocês a caneta do Ministério da Educação, campo da simulação, qual seria a primeira ação que vocês fariam como ministros da Educação? E a segunda, de forma geral, pela experiência, qual que é a maior dificuldade que as pessoas têm com o português? Aquele tema, aquele assunto, aquela coisa que é o maior entrave. Na condição de ministra da Educação, se eu tivesse a caneta na mão para resolver isso, eu iria abolir o Enem. Abolir o Enem. Eu iria abolir porque eu penso que pessoas desiguais não podem ser tratadas de forma tão igual. A mesma prova, no mesmo dia, para um Brasil tão heterogêneo, tão cheio de pluralidade, tão cheio de diversidade. Eu penso que uma pessoa que nasce, cresce, estuda lá em Rondônia, Roraima, Amapá, Macapá, Acre, como é que essa pessoa vai fazer a mesma prova no mesmo dia de uma pessoa, de um outro aluno que foi oportunizado no Sudeste, em Curitiba, enfim, até mesmo Goiânia? Bem, como ministro da Educação, pretendo ser, deixo aqui claro, formação de professores. Eu faria um programa extremamente sério de formação de professores, trabalhar a formação daquele que forma o povo brasileiro. O médico é médico porque passou por um professor, o jornalista é jornalista porque passou por um professor, o engenheiro é engenheiro porque passou por um professor. Um programa muito sério de formação de professores. Essa seria uma obsessão, e aí inclusive com remuneração e todos os detalhes que estão ligados à boa formação. E uma matéria que deveras é a que mais causa problemas, como a professora Lúcia colocou, é a pontuação. Vou apenas colocar outra, pelo mesmo motivo, concordância. Concordância é uma matéria que traz problemas seríssimos, com 2 Is e com acento gráfico.
inclusive no segundo ID, tão sério que porque as pessoas não sabem análise sintática, exatamente. Quando se fala, por exemplo, que vende-se casas, por que é um desvio gramatical aí? As pessoas não percebem que a palavra casa aí funciona como sujeito sintaticamente. Então, se não sabe que funciona como sujeito, como é que vai saber que esse verbo concorda com casa? Como é que vai saber que o ser é uma partícula passivadora? Então, é sempre as técnicas mnemônicas e a ausência de análise sintática, a ausência de profundidade, como a professora Lúcia colocou, é que geram o grande problema. Seja em pontuação, seja em concordância, seja em regência. E lá vai. Vamos mudar isso. Então aqui, gente, agora nós vamos para o nosso tradicional desafio final. Ei, Lúcia, todas as entrevistas, É o fechamento. elas contam com um desafio no qual vocês são um time e eu e o Clécio somos outro time. Como que funciona? Nós temos aqui 7 perguntinhas, vocês estão juntos. Cada uma delas tem 4 opções, só uma correta. E é óbvio que eu aprofundei. E como o nosso programa é goiano, a emissora ela está limitada a Goiás, nós vamos falar de Goiás. O que está valendo? Vamos Se lá. vocês acertarem mais do que errarem, cada um vai levar para casa uma caneca do programa. São prêmios proporcionais. Se vocês errarem mais do que acertarem, cada um de vocês vai ter que dar uma bolsa de estudos do instituto de vocês para a gente dar para alguém. Vocês topam? Pronto. Não, eu já dei a bolsa. A gente pode eu já dou Vocês topam o bolsa e desafio tá. proporcional? Lúcia, resistência. É vamos bolsa lá. 100%, viu? Eu Vamos sou ganhar. Pode ser? Feito o desafio? Topou? feitíssimo. Tá desafiado. Avante. Vamos lá. Primeira pergunta. Em termos de população, a nível de Brasil, em que qualificação está Goiás, a nível de Brasil? Em termos de população, número, está em 10º lugar, está em 12º, 14º ou 16º lugar? Eu coloco no 14. Pronto, vamos no 14. Coisa linda, a bolsa está mais próxima do programa, 1-0 para o programa. A resposta é o número 12, Goiás está em 12º lugar em termos de população. 1-0 para o programa. 10 e 14, eu falei, vamos ficar no do meio. Vamos ficar no do meio. Pois no é. meio. Vem bolsa, vem bolsa. Segunda, em qual município está situada grande parte dos sítios arqueológicos em Goiás? Opções: Alto Horizonte, Niquelândia, Serranópolis ou Silvânia? Silvânia. Errou com gosto! Serranópolis, eu ia falar Serranópolis. Mas ele falou na frente, então Mas eu ia falar 2-0 pro Serranópolis. programa. Olha só. Serranópolis. É mesmo. 2-0 Cidade das pro Serras. programa. Olha só. Em que ano o Tocantins se separou, divorciou, emancipou de Goiás? Opções: 82, 84, 86 ou 88? Posso falar? Pode. 88. Aê! Se eu errasse essa aí, o meu povo tocantinense ia me brigar comigo, né? Isso aí, 2-1. Parte da Chapada dos Veadeiros está em qual município? Opções: Alto Horizonte, Alto Paraíso, Uruaçu ou Cocalzinho? Posso responder? Pode. Alto Paraíso. Alto Paraíso, isso mesmo. Empataram. Ô, bolsinha, segura e vem com a gente. Em qual município goiano não existe área indígena? Nós temos as opções: Aruanã, Minaçu, Rubiataba ou Caçu. Eu imagino, você quer falar? Eu escolhi o Biatã. Eu também. Rubiataba? Rubiataba. Nós vamos levar essa, hein, parceiro? É mesmo? Caçu. Em qual desses municípios goianos Quais as cidades? é rico em minério? Quais são? Nós estamos em Barro Alto, Paraúna, Abadiânia ou Caçu. Pois é, a Badiânia não é. Passo lá o tempo inteiro. Não. Não posso errar sozinho, porque senão eu vou... E agora? Eu Vamos- optei, Optou por- eu optei por Barro Alto, Barro mas Alto. eu realmente confesso que não sei Barro nem por Alto. onde começar essa Tá. redação aí. Vai lá. Barro Alto? Ai, meu Deus. Parabéns. Barro é Alto. Barro Alto. Aê, boa. Qual escritor goiano está com o nome adulterado? As opções: Errado. Eli Brasiliense, Emídio Brasileiro, Afonso Felício de Souza ou José Godoy Garcia. Eu opto pelo Emílio Brasileiro. Eu também. Mas o nome dele ganhou licença poética, ele abraçou o nome. Não podia nem contar que Mas o é nome porque eles, dele foi Qual? adulterado. acho que o que eles fizeram foi equivocar. Inclusive, eu não escolho Emílio Brasiliense, eu escolho o brasileiro aí. Eu escolho o brasileiro. Brasileiro? É.
Por conta em risco, Emílio Brasileiro, parceiro, nós vamos levar pela primeira vez. Bolsa! Vamos bater o recorde da primeira vez de professores. O que seria, né? Seria o Afonso Felício de Souza. Esse é o nome adulterado, né? Qual que é o correto? Correto? Afonso Félix de Souza. Foi uma alegria tão grande participar aqui com vocês, o Carlos André, né? Um príncipe, um lorde. Eu tenho você no mais alto grau de estima, reconheço o seu trabalho e sim, que você continue sendo ricamente abençoado pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer demais a presença aqui nesse programa de tanto conteúdo, né? E dizer publicamente aqui o que já deveria ter sido dito, né? Que eu tenho uma admiração muito grande pela professora Lúcia Vasconcelos, uma professora que inspirou, sem dúvida qualquer, a todos os professores, a uma geração de professores de língua portuguesa, uma pessoa que tem compromisso com o processo educacional, e dizer que, mais uma vez, né, não há rixa, muito ao contrário, existe uma direção e essa direção é a mesma e a direção é a educação, é o conhecimento em língua portuguesa, é a melhoria do conhecimento linguístico do povo de Goiás, do nosso querido povo de Goiás. Obrigado a vocês pela presença e um abraço. Avante! Parabéns aos professores, muito obrigado por estarem aqui conosco no programa Conteúdo e a gratidão maior é para você que esteve aqui conosco, acompanhou todo o nosso programa, assistiu tudo, vai divulgar na internet, nos grupos de WhatsApp, tenho certeza disso. Falando em internet, o Clécio vai falar para vocês a partir de agora todos os nossos contatos virtuais para que vocês possam, nesse exato momento, curtir, seguir e se inscrever. Fala aí, Clécio. Vamos lá, para quem gosta de um Instagram, né, na vida, acho que todos nós gostamos muito do Instagram, pode curtir aí pelo programa Conteúdo, tá lá, você curte, vai ser muito bacana ter você como os nossos amigos, né, estar mais pertinho do programa. Para você que também quiser estar na nossa fanpage, programa Conteúdo GO. E para você que quer, além de assistir este programa, assistir vários outros programas, que você tá tudo lá, né? Já tudo certinho dentro do nosso canal no YouTube. É só colocar lá programa Conteúdo. Vai ser muito bom estar perto de você durante toda a semana no programa Conteúdo. E a gente vai embora, né, Thiago? Chega por hoje, né? Por hoje tá Semana bom. que vem a gente volta com muito mais para você no programa Conteúdo. Tchau, tchau, gente. Valeu!